Olá, meu nome é Natália Barbosa Preto, sou bolsista PIBIT e aluna da Universidade Federal de Santa Catarina. O meu trabalho é sobre o desenvolvimento de novos biomateriais orgânico-homogêneos líquido-cristalinos. Os primeiros relatos sobre os materiais líquido-cristalinos foram apresentados em 1888, quando Friedrich Heinzer relatou que ao aquecer cristais de benzoato de colesterila, a substância fundia para um líquido turvo a 145 graus e meio e se tornava um líquido translúcido a 178 graus e meio. O mesmo era observado no resfriamento. Após discussões com o físico alemão Otto Lehmann, os pesquisadores identificaram uma nova fase da matéria, fase líquido-cristalina ou mesofase. Um cristal líquido é definido como sendo um fluido intermediário entre a fase sólida cristalina, ordenada tridimensionalmente, e a fase líquida isotrópica desordenada. São caracterizados por apresentarem um grau de ordem molecular intermediário entre a ordem posicional e orientacional de longo alcance dos sólidos cristalinos e a desordem posicional de longo alcance e a fluidez de líquidos isotrópicos. Em um sólido cristalino, as unidades de fase estão em um arranjo ordenado em 3 dimensões, ou seja, possuem uma orientação e uma posição dentro de uma célula unitária de longo alcance. Os sólidos são frequentemente anisotrópicos, suas propriedades variam conforme a direção. Em um líquido isotrópico, as unidades perdem tal arranjo e se encontram aleatoriamente dispersas no espaço, com propriedades ópticas, magnéticas, elétricas invariáveis. Tem-se então que o grau de desordem aumenta com o aumento da temperatura. A figura apresenta uma representação da ordem molecular das fases cristal, cristal líquido e líquido isotrópico em função da temperatura. Sistemas autoassociados são de grande importância, particularmente para sua aplicação em nanomateriais como cristais líquidos. Da mesma forma, a inserção de átomos de selênio na estrutura de compostos contendo colesterol, mantendo a sua anisometria geométrica, poderá resultar na obtenção de moléculas com propriedades líquido-cristalinas. A glutationa peroxidase é uma selenoenzima com atividade antioxidante, responsável pela produção de vários organismos vivos de agentes aeróbicos que provocam estresse oxidativo. Os diselenetos apresentam grande potencial para desenvolvimento de fármacos. Os objetivos do trabalho são a síntese e caracterização estruturais dos materiais desenvolvidos, a avaliação das propriedades térmicas líquido-cristalinas dos compostos preparados, a avaliação das propriedades mecânicas, elétricas e luminescentes dos filmes preparados e, posteriormente, a avaliação das propriedades biológicas. A síntese do composto final procedeu-se através da reação de esterificação do diseleneto previamente sintetizado com o esteroide de colesterol, utilizando DCC e DMAP e diclorometano. Esse é o resultado da síntese. Aqui temos o espectro de RMN de hidrogênio do composto 1, onde são mostradas que a presença dos tripletos 3.03 e 2.69 ppm são referentes aos hidrogênios alfa e beta, a carbonila do diseleneto 1. Pode-se notar o deslocamento do pico dos hidrogênios beta a carbonila, de 3.6 para 2.6, devido à mudança do grupamento bromo, ao qual ele estava ligado, pelo átomo de selênio. Este deslocamento deve-se ao maior efeito da desblindagem deste hidrogênio, causado pelo átomo de bromo, o qual desloca o pico dos hidrogênios beta-carbonila para uma região de campo baixo. Analisando o espectro de RMN de hidrogênio do diseleneto 3, observa-se dois tripletos em 3.1 e 2.8, referentes aos hidrogênios alquílicos situados entre o átomo de selênio e a carbonila. Observa-se também o pico em 4.65, referentes aos hidrogênios vizinhos ao átomo do oxigênio do colesterol, e em 5.4 um tripleto referente ao hidrogênio do mesmo, enfatizando assim a síntese do diseleneto 3. O espectro de RMN de carbono do composto 3 apresenta um pico referente ao carbono carbonílico em 171.5 ppm. Os sinais entre 139,5 e 122,76 são relativos aos carbonos vinílicos do colesterol. O pico em 74,46 pode ser atribuído ao carbono ligado diretamente ao oxigênio da molécula. Na região entre 56,66 e 11,85 pode observar os carbonos alquílicos do composto 3. Os dados obtidos para as propriedades térmicas, tais como temperaturas de transição, tipo de morfismo e estabilidade térmica, são mostrados nesta tabela. O composto final apresentou mesofases
líquido-cristalinas caracterizadas por MOLP e DSC, e boa estabilidade térmica avaliada por análise termogravimétrica, com temperatura de decomposição de 305 graus. Por fim, o diseleneto 3 apresenta o comportamento líquido-cristalino entre 86,5 e 113,8 graus. Pode-se observar o aparecimento da mesofase sendo iniciado por texturas tipo bastonetes, as quais evoluíram para uma mesofase Schlieren. A mesofase pode ser observada tanto no aquecimento quanto no resfriamento, sendo caracterizadas como enantiotrópicas. Como conclusões, o diseleneto 3 apresentou mesofases métricas C, sendo observada através de crescimentos de texturas tipo bastonetes, as quais evoluíram para uma mesofase Schlieren. Foi proposta uma metodologia mais eficiente para a obtenção dos derivados colestéricos, onde primeiramente efetua-se o acoplamento do átomo de selênio em substrato menos volumoso, seguido pela esterificação com colesterol, utilizando um sistema ativante da carbonila. Conclui-se que o objetivo de preparar novos cristais líquidos colestéricos obtendo selênio em sua estrutura foi alcançado. Posteriormente, os resultados serão avaliados quanto à sua atividade biológica. Com agradecimentos, quero agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina, ao Laboratório de Materiais Avançados, ao CNPq e à CAPES pela oportunidade de realizar essa pesquisa.